Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvinte também. Temos aqui nos Atos dos Apóstolos um momento em que Paulo vai para Roma como prisioneiro, fica na casa de um soldado, e depois aluga uma casa até durante aquele período. E nesse momento atende as pessoas evangelizando. Paulo é insaciável, prega o evangelho o tempo inteiro, não perde tempo, tem consciência de que o tempo passa e que deve ser aproveitado na evangelização. Incansável, não se desanima mesmo quando vai preso. Paulo morou 2 anos, aliás, numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem, sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. E de fato ele é tão ativo que depois ele foi preso pela última vez e decapitado, Onde ele foi decapitado, a cabeça onde bateu, brotou água. Hoje se forma um local que chama as 3 fontes. Quando você olha assim, fala, mas não é possível que essa cabeça voou tão longe, Porque são 3 fontes assim. Aí dizem que na época, porque era meio inclinado e a cabeça bateu assim. Fato é que até hoje tem lá as fontes. Olha para ver o nível, Como que é um homem realmente de Deus. Um grande intercessor para nós, para a nossa evangelização de hoje, que é cada vez mais difícil, cada vez mais sob ditadura, cada vez mais sob perseguição. Precisamos pedir a Deus para que tenhamos a coragem de Paulo. E no Evangelho, é a parte do Evangelho de João mais difícil de interpretar. Pedro viu João e disse: Senhor, o que vai ser deste? Pedro curioso, Primeira coisa que Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Claro que uma interpretação mais superficial disso aqui é que Jesus diz: Pedro, cuida da tua vida, preocupa com aquilo que Deus tem para você. Isso também na nossa vida espiritual é importante. Você cuidar da sua vida, não do dos outros. Uma das coisas que estragou muito a renovação foi a inveja dos dons, Os dons e carismas, esses dons carismáticos para o outro, que na verdade não mede santidade, mas gerou muita confusão. Se cada um preocupasse com a sua vida, e não... Primeiro porque quem tem dons não quer dizer que é santo. É muito mais santo aquele que serve por amor, escondido, sem querer aparecer, sem nada em troca. Vai ter muito mais glória no céu do que alguém que tem os dons carismáticos, mas é carne de pescoço, Difícil de relacionamento, fofoqueiro e tudo mais. Então não se preocupe com os dons carismáticos. Como é que chama a graça dos dons carismáticos? Gratia gratis date. A graça que se recebe de graça e dá de graça para o outro. A função, dessa graça é o outro. Então qualquer um pode ser instrumento. Tanto é que ao longo dos anos,
muitos dessas grandes pessoas da renovação, que tinham muitos dons, hoje nem na igreja vão. Se perderam. Se fosse um sinal de santidade, hoje já estaria com os estigmas, né? Mas não está. Estão aí, muitos se perderam. Claro que aqueles que foram usados como instrumentos, mas se reconheceram miseráveis também, pequenos, hoje estão aí firmes. Então não se preocupem com os outros, preocupe com você, com a sua confissão, com a sua humildade, com o seu serviço, um serviço gratuito, um serviço sem nada em troca. Eu sei que cada um tem um nível de conversão, né? As pessoas que não têm conversão gostam de mostrar que ajuda a igreja, de financeiramente ou não. Mas também a gente tem que ter paciência. Não são pessoas que caminham na igreja. Mas vocês não. Vocês são de missa diária. Vocês têm que estar totalmente desligados de qualquer tipo de retribuição humana. Porque vocês já têm todos os dias a maior riqueza da igreja, que é a Eucaristia. Para que mais? O que você quer mais? A igreja está te dando o maior presente que ela tem. O maior tesouro, né? Mas existe outra interpretação de um padre da igreja, que eu não me lembro, que eu li até recentemente sobre essa passagem. Ele faz uma ligação dessa fala a Pedro, como se fosse a parte humana de Cristo que continua na história, e João, como João escreve um evangelho muito teológico, e o Apocalipse, João representaria aquilo que vai permanecer na igreja para sempre, que é o sobrenatural, né? O sacramento é um sinal eficaz da graça, ou seja, tem algo que fica humano, mas sempre esconde algo sobrenatural. E sempre a igreja escatológica, a igreja do final dos tempos, que já existe, tanto é que os santos estão lá. Mas existem para os santos, para nós existe, mas já e não ainda. A igreja chama já, mas não ainda totalmente. É uma interpretação também, que João representa essa igreja mística, que caminha junto, ou a igreja invisível, que caminha junto com a igreja visível. A igreja visível é parte dessa igreja invisível, que é o corpo místico de Cristo. A igreja militante, padecente, também pode ser visto nesse aspecto, né? Então, se eu quero que ele permaneça aqui, até que eu venha, que te importa? O fato é que Jesus explica, o evangelista explica, que correu a notícia de que João não morreria. E na verdade João morreu, bem idoso, mas morreu, perto dos 100 anos. Quem descreve a vida de João é São Policarpo de Esmirna, que depois virou mártir, discípulo de São João. Mas então é isso que nós vamos carregar de hoje. Nós vamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, se nós estamos nos tornando santos, e com o outro, não preocupar com os dons, ou preocupar que alguém chamou ele para algum cargo, né? Ou para alguma coisa na igreja e não me chamou. Isso é o mais baixo da vida espiritual, preocupar com, né? Porque na verdade, você serve naquilo que te pedem. Se não te pediram, sirva em outro aspecto. Repito, a maior riqueza da igreja, vocês de missa diária já recebem. O que mais vocês querem?